Os antigos astecas tinham um vasto império e eram bem avançados, apresentando técnicas de irrigação e arquitetura muito à frente do seu tempo. Alguns especulam que o desenvolvimento deste povo poderia ter tido uma ajudinha externa, e alguns objetos encontrados provariam esta suspeita. Será que isto pode realmente ter acontecido? Metal fora do tempo. Em 1974, um estranho objeto foi encontrado na Romênia, às margens do rio Muris, próximo à cidade de Aiud. De acordo com artigos e relatos da época, ele estava a um pouco mais de 10 metros de profundidade e ao lado de ossos de mastodonte. O objeto era feito de metal e tinha o formato de cunha, uma ferramenta usada para rachar madeira ou pedras, sendo então batizado de Cunha de Aiud. O objeto foi levado ao Instituto Arqueológico de Cluj-Napoca para ser examinado, onde se descobriu que era feito de uma liga de alumínio. A cunha também estava envolta em uma camada de óxido com cerca de 1 milímetro de espessura, indicando que esta teria a idade de, no mínimo, 300 a 400 anos. Porém, pelo fato de ter sido encontrada ao lado da ossada de mastodontes que viveram 11 mil anos atrás, alguns acreditaram que o objeto seja da mesma época dos ancestrais dos elefantes e que o artefato chegou de uma espaçonave alienígena, sendo evidência da presença e da atividade extraterrestre na Terra há muito tempo no passado. Embora muito abundante em nosso planeta, o alumínio só foi descoberto em 1825 e não foi produzido em larga escala até 1885. E aqueles que examinaram o objeto afirmaram que seu grau de pureza só poderia ser obtido artificialmente. A cunha de Aiud esteve em exibição até 1995, quando foi enviada para um local não revelado. Imagens antigas do objeto podem ser encontradas na internet, mas seu paradeiro atualmente é um mistério. Dentes de engrenagem. O objeto que mencionamos em nosso tópico anterior pode ser considerado novo em comparação a outra peça de metal encontrada na cidade russa de Vladivostok em 2013. Um morador chamado Dmitry havia pego um suprimento de carvão para alimentar o aquecedor de sua casa, quando notou algo estranho em um dos pedaços, que parecia ter incrustado uma espécie de trilho ou haste de aparência metálica. Dmitry então enviou o pedaço de carvão a cientistas que retiraram um pequeno objeto de metal de 7 centímetros e descobriram que ele era composto de 98% de alumínio e 2% de magnésio, o que levou à constatação que ele foi criado artificialmente. O problema é que o pedaço de carvão em questão veio das minas de Chernogorsk, na região de Caucasus, cujos depósitos têm cerca de 300 milhões de anos. Logo, os especialistas sugeriram que o estranho metal encontrado no carvão poderia ter a mesma idade. O exame inicial desse objeto estranho levou os pesquisadores a afirmar que se parecia muito com um trilho de metal dentado. Além disso, os intervalos eram maiores que os próprios dentes da engrenagem, o que poderia significar que era parte de um mecanismo complicado, encontrado frequentemente em engrenagens usadas em microscópios e outros dispositivos técnicos e ou eletrônicos. Veículos de comunicação russos informaram na época que os cientistas não tirariam conclusões precipitadas e que fariam mais testes no objeto. Porém, nenhuma outra atualização sobre o caso foi feita até hoje. Esferas de Klerksdorp. Na pequena cidade de Ottosdal, noroeste da África do Sul, trabalhadores de minas da região desenterraram misteriosas esferas de metal conhecidas como esferas de Klerksdorp. As esferas eram marrom avermelhadas com um diâmetro variando entre 1 a 10 centímetros. O curioso foi perceber que algumas delas apresentavam 3 sulcos paralelos ao redor. Os exemplos mais marcantes têm a estranha aparência de ser algo fabricado, porém estes objetos metálicos foram datados de 3 bilhões de anos. Uma época em que a Terra era jovem demais para abrigar vida inteligente capaz de criar essas esferas.
Então não é à toa que estes objetos atraíram a atenção e especulação de vários grupos como criacionistas e ufologistas, que as relacionam a visitas de extraterrestres ainda na formação da vida aqui na Terra. As esferas de Klerksdorp são frequentemente classificadas como artefatos fora do lugar, um termo cunhado para indicar objetos de interesse histórico, arqueológico ou paleontológico encontrados em um contexto muito incomum ou aparentemente impossível, que poderia desafiar a cronologia histórica convencional por ser muito avançado para o nível de civilização que existia naquela época. Estes objetos alegam fornecer evidências que sugerem a presença de seres inteligentes bem antes da existência dos humanos. Já os cientistas alegam que as esferas poderiam ser concreções formadas pela precipitação de sedimentos vulcânicos, cinzas ou ambos após se acumularem há 3 bilhões de anos. As concreções são muitas vezes de forma ovoide ou esférica, por isso são comumente confundidas com ovos de dinossauro ou detritos extraterrestres ou até mesmo artefatos humanos neste caso. Porém, eles não conseguem explicar como elas são formadas de metal maciço. Entre os astecas. Em 2016, cerca de 400 artefatos astecas que estavam em posse de diversas famílias da cidade mexicana de Ojuelos, província de Jalisco, foram levados a público. Os artefatos foram encontrados na região durante um período de 40 a 60 anos e apresentavam peças fascinantes feitas dos mais diversos materiais, como pedras e metais. No entanto, o que mais surpreendeu a todos foram as imagens que remetem a naves espaciais e extraterrestres esculpidas ou gravadas nessas peças. Máscaras que lembram a cabeça de um alien, com os típicos olhos grandes enviesados, ou figuras de astronautas flutuando no espaço em naves, onde também pode-se observar cometas e planetas. Análises foram feitas em peças e foi identificado um esmalte na superfície feito com um método muito antigo para selar as pedras, o que dá uma certa credibilidade aos artefatos. Porém, desde então, mais nenhum estudo sobre as peças foi divulgado, ou seja, não foram validadas ou classificadas como farsa. Será que esta antiga cultura mexicana teve realmente contato com alienígenas de olhos alongados, retratando nesses artefatos sua convivência com eles? Vela de ignição. Em 13 de fevereiro de 1961, Wallace Lane, Virginia Maxwell e Michael Meixel foram à procura de espécimes interessantes, geodos em particular, que pudessem vender em sua loja de souvenirs. Mais tarde, enquanto processava os achados, Meixel percebeu que um dos geodos cortados danificou seriamente a lâmina de serra de diamante. Ao verificar a pedra, ele viu que o nódulo cortado continha uma seção perfeitamente circular de material branco, muito duro, que parecia ser porcelana, e no centro havia um eixo de metal de 2 milímetros que respondia a ímãs, muito parecido com uma vela de ignição. O artefato foi analisado e datado como tendo 500 mil anos de idade, quando certamente não haviam velas de ignição. Assim, o artefato Coso, como foi chamado, passou a ser definido também como um objeto fora do lugar. Após o geodo ser analisado e fotografado, Wallace Lane o guardou e não mais o disponibilizou para estudos. É dito que ele até recusou substanciais ofertas de compra dessa pedra. Em setembro de 1999, uma busca nacional para contatar Lane, Maxwell ou Meixel se mostrou inútil e a localização do artefato atualmente é desconhecida. Seriam mesmo estes objetos remanescentes de visitas de alienígenas? Será que por isso alguns deles sumiram de circulação? Deixe aqui embaixo nos comentários a sua opinião, porque ela é muito importante pra gente. Eu sou o Henrique Brasil e este é o canal Muito Estranho. Se você gostou do vídeo, deixe um like. E se ainda não se inscreveu, te inscreve e clica no sininho de notificações para não perder nenhum vídeo nosso. Muito obrigado por assistir a este vídeo até o final. Um forte abraço e até o próximo.